Muito boa tarde, meus caros amigos e amigas que prestigiam o nosso Redação News. Estamos no ar com mais uma edição, mais um episódio, hoje tratando sobre assuntos de interesse dos aposentados do município de Bagé. E eu tenho dois parceiros aqui convidados de hoje no Redação, a presidente da Associação dos Aposentados, do município, a minha querida amiga Ana Gonzalez, e também o presidente do FUNPAS, que é o Fundo de Pensão e Aposentadorias dos funcionários da Prefeitura Municipal de Bagé. Eu deixo bem claro isso, funcionários. Então, boa tarde a vocês os dois, prazer tê-los no Redação News, nessa nova etapa, nessa nova fase. Vocês são meus parceiros desde o tempo de rádio, né? Aliás, eu tenho saudade daquele estúdio da cultura, mas agora a gente tem o nosso aqui da Nexo, né? Que também nos dá essa oportunidade para fazer essas conversas. Por isso o programa é Conversa. Querida amiga Ana, muito boa tarde, prazer. Boa tarde, José Wilson, prazer estar aqui no teu programa, né? Que seja um espaço bem aberto, democrático, né? Que as pessoas possam vir aqui e passar sua mensagem, né? Sempre buscando a verdade. Boa tarde ao Sandro, né? Colega de conselho do FUNPAS também, a gente está nessa caminhada aí desde 2019, né, Sandro, juntos, e também ao pessoal da tua equipe aqui, né. Que também são funcionários do município. Que também são funcionários do município e que, na verdade, a luta é uma só, porque um dia eles também vão se aposentar. É verdade. E vão precisar do nosso fundo, e o nosso fundo independe de quem esteja à frente, né, da gestão municipal, ele é para todos. Então, a gente luta muito pela sobrevivência dele, pela transparência. Sandro, hoje temos um conselho que está caminhando assim, né, numa composição e buscando sempre. São problemas que surgem diariamente, são questionamentos e principalmente aquelas categorias que estão aposentadas, né, tanto os aposentados quanto os pensionistas, que nós não recebemos nada de reajuste, né, já há mais de 3 anos. Também não temos o vale alimentação. Tem muita coisa que os aposentados e pensionistas da prefeitura não têm, né? Mas isso também não depende de nós. Eu sempre digo e reforço, né, nos espaços que a gente ocupa, que aquele gestor municipal, estadual, federal, né, se ele tem a maioria, ele vai para o lado que ele quer, ele aprova o que ele quer. E depois tem que tentar buscar reverter isso na justiça, e muitas vezes a justiça ela não é justa, né? Porque ela muitas vezes ela não vai na frieza da lei, ela leva outros elementos, mas a gente é cobrado, a gente é muito cobrado. É verdade. Pelos aposentados. Outros componentes, né? Mas, enfim, Sandro, tudo bem, meu caro? Tranquilo. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Tamílio. Boa tarde, toda a equipe. Para nós é uma honra, né, poder participar e o quanto é importante a abertura do espaço para discutir essas coisas relacionadas à vida do servidor municipal. Às vezes é carente de termos espaços onde possamos levar a realidade do FUNPAS, que hoje é uma realidade já bem diferente da que em algum momento nós encontramos, e dizer para a comunidade que o José Wilson, radialista, servidor da Câmara, servidor público, também é um ex-conselheiro do fundo, conhece bem a realidade fundador do FUNPAS. Então, da nossa tranquilidade em debater as questões relacionadas contigo, que conhece tão bem, ou até, né, melhor do que nós, muitas situações históricas das categorias, né, dos servidores da Câmara, dos servidores da Prefeitura. Alguns servidores do DAEB também são afiliados ao FUNPAS, e a nossa preocupação em ter uma continuidade administrativa e a garantia do que é essencial, que é o salário dos colegas servidores, sejam eles aposentados ou dos pensionistas. É que o senhor está falando, na verdade, para quem está nos acompanhando, né, que foi feito um ato, né, administrativo do governo municipal para garantir, né, até 2025, é isso, né, a continuidade desse grupo diretivo. É que assim, as indicações elas foram feitas pelas entidades oportunamente. A diretoria, ela... Mas é que tem que ter o ato formal, legalmente, né? São 2 anos de diretoria.
foi composta a diretoria com as indicações dessas categorias e indicações da patronal, como sempre foi feito. Então, neste momento, nós temos respondido pelo FUNPAS com a diretoria que já vinha trabalhando, alguns desde 2017, outros anteriormente. A representação dos sindicatos, ela permanece. O nosso vice-presidente, professor Eduardo Fredes, eu vi documentos dele lá de 2013, 2014. Hoje ele é o vice-presidente, então ele tem uma continuidade do trabalho, e esse grupo que tem se dedicado, até porque é muito importante ressaltar, José Wilson e Ana e os nossos colegas e a comunidade. Hoje não se é mais conselheiro de um fundo como o nosso pela simples boa vontade e o querer participar. São exigidas certificações, nós temos que fazer provas de certificação e nos especializarmos na gestão desses recursos, que são muito importantes. Que eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? A nossa diretoria... Qualificar o grupo, né? Qualificar o grupo. Eu lembro que no nosso tempo, Sandro, e tu ainda pegou em outras oportunidades, tu era presidente da FUNCAB na época também, né? E sabes que a gente fazia cursos pela sua própria autonomia, ou seja, pelo seu próprio interesse. Se aprendeu na marra, né? Quando saíram as primeiras publicações a respeito, né? Ou então ir no IGAM fazer curso, coisa dessa natureza, mas tu não tinha uma certificação e nem era exigido isso, né? Então, quando o FUNPAS foi criado, ele foi criado como fundo de pensão, né? Que eu acho que foi o general Budok, que foi o primeiro presidente, e depois, quando se transformou em fundo de pensão e aposentadoria, o primeiro presidente fui eu. Então, quer dizer, a gente teve 2 mandatos, inclusive, né? Que era 2, né, Sandro? E era renovado por mais 2, se não me engano, né? É que assim, é exatamente isso que tu está falando. Assim, as certificações, nós ainda fomos orientados nos últimos dias, até 31 de julho, agora, próximo mês, as certificações têm que estar em dia. Hoje, a gestão de RPPS, nós somos, acho que 4 colegas já certificados em gestão de RPPS. E na gestão de recursos, 100% são 5 conselheiros, todo mundo certificado. Que ótimo isso. Então, assim, são exigências a nível federal que estabelecem que todos nós tenhamos uma certificação, que são 3 institutos que certificam. É bastante exigido nessa prova. Os colegas que ainda não são certificados estão providenciando já para muito em breve estarem todos os 10 titulares, assim como os nossos suplentes também certificados. E é algo do interesse de qualquer profissional, qualquer colega da prefeitura, colega que hoje não faz parte do conselho, que entenda que é necessário essa certificação para que possa fazer parte. E nós temos a sorte de, além de termos conselheiros experientes e que com muita luta, muita dor e muita discussão, muito amadurecimento de ideias, muita convergência em prol do fundo nas nossas ideias, além de serem hoje conselheiros experientes no que trata de RPPS, além disso estão prontos aqueles que ainda não certificados, estão buscando a certificação. Então, eu quero, como presidente, mas quem trabalha lá dentro sabe que é tudo muito democrático, as decisões sempre são buscadas pelo consenso. É importante dizer assim, o orgulho que eu tenho dessa equipe diretiva que nós temos e daqueles que nos antecederam em saber que o nosso fundo é um fundo muito bem preparado com seus conselheiros e também já todos ou quase todos ou certificados ou buscando a certificação. Certo. Tu sabes que eu tenho uma luta de anos, né? Mas esse não é o motivo da vinda de vocês aqui, né? É a transformação do fundo numa autarquia. Isso é uma luta que eu tenho de anos, né? E tu lembra disso, Sandro. Mas não é o motivo principal. A gente pode discutir isso numa outra oportunidade.
Aninha, vamos falar um pouco da associação também, que é outro órgão de extrema importância, né? Eu acompanho através de um dos grupos, né, que foi formado pelos aposentados ali, junto à associação, e eu vejo o bombardeio que tu leva diariamente, né, das pessoas pedindo. E é importante isso. Elas têm que se dirigir a alguém. Alguém tem que dar resposta pra gente, sabe? E por isso que eu estou trazendo aqui, eu fiz um anúncio, inclusive, no grupo, que vocês viriam aqui, porque as pessoas têm demandas, e as demandas devem ser atendidas. Aninha. Na verdade, a nossa associação ela foi criada em 2018, né? Quando o atual governo assumiu, de início, assim, algumas mudanças, algumas alterações que atingiram assim, a vida dos aposentados e a própria estrutura do fundo. E corria aquele boato muito forte que o fundo não ia ter dinheiro, que ia chegar no final do ano não ia ter o 13º. A gente ia lá no FUNPAS, assim, o grupo foi se organizando e teve um grupo aí de aposentados que se dispôs, então, a criar essa associação, né? Eu sempre digo pro pessoal, onde é a associação? A nossa associação ela é na nuvem. Por que ela é na nuvem, né? Porque a gente cobra uma anuidade que é 1% do bruto uma vez no ano, né? Uhum. E hoje, com as tecnologias, a gente tem as redes sociais, o grupo de WhatsApp e tal, e a gente se comunica bastante, né? Na verdade, funciona fisicamente, né? Provisoriamente, né? A gente não tem condições de ter nem sequer pagar um aluguel, funciona junto ao meu escritório, né? E o que a gente busca, na verdade? A gente busca a mobilização dos aposentados. Mas, infelizmente, as pessoas elas estão numa zona de acomodação que elas acham que alguém tem que resolver tudo, né? Durante toda essa gestão que está aí, a gente pode dizer que ela prejudica muito o conjunto dos servidores, principalmente aqueles que ganham menos. Quem ganha mais estão com grandes vantagens, recebe as suas licenças prêmios, enfim, né, é um conjunto de irregularidades e que a gente percebeu que o atual prefeito e os seus secretários, o conjunto de secretários, eles literalmente acabaram com o plano de carreira. E isso aí é uma coisa que as pessoas que ganharam dinheiro, que tiveram algum aumento, não é aumento que foi dado, né? Mudou alguma coisa ali, elas só vão se dar conta o dia que elas se aposentarem. Porque hoje o servidor da ativa, ele não leva mais, ele não incorpora mais o seu FG, né? Sim. E só que também tem uma contradição nisso aí. Ao mesmo tempo que não incorpora o FG, quando é calculado a aposentadoria, é em função do que ele contribuiu para a Previdência. Previdência, no caso, o nosso fundo. Mas a gente vê cada um puxando para um lado, e as pessoas só vão perceber, só para vocês terem uma ideia, e os ouvintes, né, e tem aposentados que até hoje nos perguntam por que eles estão pagando a Previdência. Uhum. E eu sempre questiono, né, mas que mundo que tu vive? Tu tá numa bolha? Claro. A gente, mesmo que as pessoas, eu não gosto de política, eu não gosto de partido, eu não gosto de A, de B, do C, a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo da política, porque são os políticos que mudam a vida da gente. Porque ela movimenta a vida das pessoas. Ela movimenta. Só para vocês terem uma ideia, e o Sandro deve lembrar, a emenda constitucional, né, a 103, ela foi aprovada em novembro de 2019. E aí tinha prazos na emenda, né, para que fossem os municípios. Alguns já eram aplicáveis, outros dependia da Câmara de Vereadores. Quando chegou em Bagé, quando o prefeito resolveu fazer, e ela começou a valer a partir de 30 de abril de 2021. Nós fomos lá para frente do FUNPAS com nossos contra-cheques, mostrando ali, né, o nosso descontentamento. Depois de ter trabalhado uma vida inteira, se aposentou e voltou a contribuir, como foi o teu caso, né? Meu e mais de 1.300 pessoas que ganham acima de um salário mínimo. E tem uma parcela que ganha acima do teto também. O que aconteceu nisso aí? Teve pessoas que não sabiam, mas como que eu estou voltando a pagar? Aí a gente explica, né? Uhum. Porque foi um projeto, a Constituição Federal, né? Uhum. Enfim, então a associação sempre se manteve no seguinte: nós não temos poder nenhum de entrar com uma ação coletivamente pedindo aumento de salário do servidor, sim, claro, porque não é a competência de uma associação, isso é de um sindicato, né? Então, caberia, no caso, ao sindicato. Infelizmente, a relação do nosso sindicato com a gestão é a pior possível. É a forma que o governo entende de desrespeitar os trabalhadores, os servidores concursados, porque entraram pela porta da frente,
não interessa em que cargo, mas fizeram um concurso. Então, houve um rompimento dessas relações entre executivo, Câmara, porque tem a maioria, são os que apoiam o prefeito, né? E isso aí foi criando nas categorias divisões. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a categoria dos fisioterapeutas. Procuraram lá um vereador X para fazer lá um encaminhamento e chegar lá no gabinete e tentar mobilizar o executivo para mandar um projeto para beneficiar estou dando um exemplo, os fisioterapeutas. Aconteceu com os médicos, com os dentistas, com os nutricionistas, mas não aconteceu com a maioria dos servidores da ativa. Porque quando o servidor da ativa tem um reajuste, uma revisão ou um aumento salarial, por tabela, nós, aposentados, teríamos que ter. Aí vem a questão da paridade, né? Quem se aposentou depois da... Porque essas reformas, elas não começaram agora, não, né? Elas vêm lá desde o Fernando Henrique, né? E o ministro Alexandre de Moraes, no dia que estava no julgamento da questão aí da reforma da Previdência, ele falou, né? Tem déficit público, tem desvio de verba, tem corrupção, tem várias coisas, mas na hora de pagar a conta, para quem é que sobra? Quem é que é obrigado a ir lá? Aí tira de quem? Do servidor, do trabalhador, porque o trabalhador do regime geral do INSS também está pagando essa conta. Sim. Então, nós hoje lá no STF, a gente está com 7-3 para ter esta devolução. Sim. E quando tu fala na demanda dos aposentados, ali nos grupos, os aposentados da prefeitura, a maioria tem uma outra atividade para poder sobreviver. Sim. E além disso, Zé, eu acho que eu já te falei, o Sandro mais do que ninguém sabe, toda semana ou 2 vezes no mês está chegando portarias desconstituindo vantagens que os servidores tiveram por apontamento do Tribunal de Contas, que aí vão dizer assim, mas era culpa de quem? Eu atribuo a essa salada de fruta que tem na legislação, que vão os vereadores para lá, aprovam, um exemplo, né, que ele até já faleceu, a pena de morte, né? Mas daqui a pouco os caras aprovaram dormindo. Ou então falando besteira, sem saber o que estão aprovando. Porque teve um vereador do governo que disse um dia para mim que não tinha aprovado a reforma da Previdência. E nós estávamos lá pressionando, a gente foi nos vereadores, e sempre que envolve aumento de salário de uma categoria, a gente está lá. O nosso último movimento, eu tenho os documentos assinados, protocolados na Câmara de Vereadores. Nós fizemos documento para o vereador Chardozinho, nós reunimos com os vereadores da situação e pedimos apoio junto ao executivo para que pudessem dar alguma coisa para os aposentados, 3%, 2%, seja lá o que fosse, tá? Fizemos um protocolo na Câmara de Vereadores para que a Associação dos Aposentados pudesse ter direito de se manifestar na tribuna da Câmara. Eles não mandaram nem nós a linha ceguar, para não dizer um termo pejorativo aqui. Sim. Porque essa é a forma que eles tratam quem pensa diferente. E a gente abriu para o diálogo. Não foi possível. E o pessoal nos cobra. E agora tem outras categorias que estão em cima hoje é quinta, né? Tem outras categorias que estão pressionando, porque é um absurdo aonde chegou a folha dos ativos. Que é claro que a gente sabe que diretamente atinge também o fundo, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas acham, não, mas tem o A, tem o B, tem o C, que vão lá na Câmara, que falam o que acontece, não preciso me movimentar. Não, a gente tem que ter uma participação. A gente andou participando de várias reuniões nas comissões, né? Lotamos ali aquelas pequenas galerias, mas, infelizmente, os aposentados vão continuar sempre pedindo, mas será que ninguém nos escuta? E tem um outro detalhe, né? O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado que implantou a reforma da Previdência. E quando eles implantaram a reforma da Previdência, o que o Leite fez? Né? Um meio campo, né? Agrada aqui, agrada ali, desagrada aqui. Ele fez gradual. Que lá no início, quando começou a se discutir, era uma ideia, né, Sandro, de que nós fizéssemos essa proposta. Mas como que a partir da associação fazia o escalonamento? Nós não queríamos que não tivesse o desconto. E quando foi o desconto para a Câmara, nós pedimos para os vereadores fazer esse escalonamento. Até um salário isento, até 2 salários X. Sim. Não, o prefeito de Bagé e os seus vereadores, na época, que eu já não me lembro a época, o Sandro pode me lembrar, votaram pelos 14% direto. Na época, votaram direto, e aí só que custou um pouquinho a implantar.
Então, a partir de 30 de abril de 2021, começou o desconto da reforma da Previdência. E tem vereadores da situação agora querendo dizer que não. Mas a gente sabe quem votou. A gente sabe muito bem quem votou. É importante, Ana, estabelecer algumas situações. Assim, para que as pessoas entendam, o FUNPAS, ele é um mero cumpridor de legislação e repassador de recursos. Às vezes, nós recebemos a visita das pessoas nos cobrando ações reivindicatórias. Essas ações reivindicatórias, elas são de responsabilidade de cada servidor pela sua vida funcional, da associação enquanto defende e dos sindicatos. Essas são as entidades reivindicatórias. Nós vamos cumprir a legislação. É importante que se diga também que o município, e aí me perdoa, Ana, mas assiste razão ao vereador, que eu não sei nem qual é, a reforma previdenciária municipal, ela está pendente. Nós não temos reforma previdenciária municipal. Nós temos cumprimento de artigos que eram exigidos imediatamente, como a cobrança do percentual dos aposentados. Tem municípios que não fizeram até agora? Sim, e o nosso é um deles. Nós não temos ainda completa a reforma previdenciária municipal. Uma das exigências que veio logo depois foi a previdência complementar, que tinha prazo para estabelecer, tinha prazo para implantar, foi votado na Câmara, hoje é lei e nós não temos efetivamente a implantada a previdência complementar. Nós temos situações assim, em que pese eu ter interesse por ser servidor e ser representado pelo meu sindicato, que é o Sindicato dos Municipários, professores pela sua categoria, associação pelos aposentados, é necessário que se diga também que assim, as relações do fundo com o governo, e aí ao fundo, historicamente, gestão do conselheiro Antônio, gestão do conselheiro José Wilson, gestão do conselheiro Diógenes, que me antecedeu como presidente, assim, eu não tenho maiores dificuldades em conversar com o governo. A realidade do município é que não existe dinheiro para cobrir o que tem que ser pago ao fundo. A realidade é essa. Simples assim como eu estou falando. Não existe recurso para cumprir um atuarial que hoje chega em R$1 bilhão. R$1 bilhão é o déficit atuarial. Não existe dinheiro para isso. É necessário, a nossa diretoria tem conseguido discutir isso muito claramente, de reconhecer que os valores de hoje, chegando a quase R$10 milhões por mês, ele é impagável para esta ou para qualquer outra gestão. Mas se tu me permite, Sandro, nesta gestão poderia diminuir um pouco, a gente sabe. Poderia, mas assim, Ana, muito gasto com o pessoal que não é tem valores, mas aí é que esta parte é a que não cabe ao fundo discutir. Porque existem leis. Claro. Existem leis. O que, enquanto presidente do fundo, eu tenho dados para mostrar é que assim, quando a contribuição suplementar ou complementar era 5%, chegando no máximo a 9%, tinha 17 parcelamentos. Se pegar que uma folha naquela época pudesse ser R$7 milhões, o valor da complementar ou da suplementar era R$350 mil e gerou quase 20 parcelamentos. Então, assim, enquanto presidente do fundo, é necessário que tenha o estabelecimento desse referencial histórico, porque a situação complexa e financeira do fundo poderá politicamente a gente discutir que se agravou nessa gestão, não, que já era ruim na outra, ou tudo bem, eu não quero discutir isso. Para mim, não, como presidente, nem convém eu discutir essa situação. Convém eu dizer o seguinte: seja quem for a gestão que assumir no próximo ano, e fosse quem fosse o gestor que tivesse assumido em 2017, fosse quem fosse o gestor que assumiu em 2009, fosse quem fosse o gestor que assumiu em 2001, o FUNPAS é um problema de gestão pública gravíssimo.
E será... Mas não só o FUNPAS, Sandro. E Eu acho, será? eu acho que todos os fundos. Porque eles nasceram mal. O que tinha que ter acontecido Nasceram sem já? contribuição, né? Sem Primeiro. contribuição. Claro. E a segunda coisa, além da contribuição, tem um outro fator que a gestão federal deveria ter, a União deveria ter intervido, e o próprio Estado também, né, de ter um fundo suplementar para... Que tivesse bancado isso. Para bancar, Que tivesse né? os municípios. Só para vocês terem uma estão nessa ideia, situação. assim, guris, o Estado, por exemplo, assim, o Estado deve até hoje pro FUNPAS. Sim. O Estado nunca pagou o FUNPAS. As compensações, Quantos professores? aquelas das- Eu estou falando das compensações. As previdenciárias, né? o próprio Então, INSS. por exemplo, assim, o pessoal que veio de outras categorias no Estado, que vem não é sem- só professor. Sim, não é né? só, claro. Que vieram para cá, quando é que o Estado contribuiu? Nunca. Que A vem da União, iniciativa a privada. União ainda tem a compensação previdenciária, Previdenciária que- porque já descontaram, as pessoas Sim. descontaram para o INSS. Você entende? Mas mesmo assim tem que ter o repasse, mas, tem que ter. mas só que eu não estou nem questionando essa questão da compensação. Eu estou falando assim de ter tido um fundo mantenedor. Né? Porque se fundo mantenedor existisse, não teríamos o problema que temos hoje. Né? Tem alguns lugares, Sandro, que tem, por isso que eu defendo essa questão da autarquia, que tem lugares que tiveram dispositivos de outra forma para poder contribuir para o fundo e diminuir, inclusive, o déficit previdenciário. Sim. Né? Então tem essas questões todas. Eu não quero me aprofundar muito aqui, porque hoje eu estou como um entrevistador. Claro, E vocês claro, têm, claro. além desse fato aqui, desse fator, que eu acho extremamente importante, a questão também que vocês vieram falar aqui, que é a questão dos empréstimos, dos consignados, né? Que hoje é uma dor de cabeça para vocês os dois. Sandro. Assim, ó, consignados. O que acontece? Em determinado momento, a partir do dia 20 de maio, o Banrisul foi o primeiro banco que procurou a gestão do FUNPAS, procurou na nossa sede, e eles disseram que o benefício da área de alagamento, a área de inundação, seria estendido a todos os servidores municipais do Estado, sejam eles aposentados, pensionistas, enfim, ativos e inativos, certo? E que o fundo teria que fazer um termo de adesão, termo de aceite. Isso atinge, Porque inclusive, os municípios que não é só os atingidos Todos os municípios. mas os que também estavam em emergência, né? Decretada emergência. Calamidade Calamidade foi e da emergência, Caixa. né? Emergência foi da Caixa. O Banrisul era todos os municípios do Sim. estado. Bom, nós no dia 20 assinamos esse termo, porque o sistema de empréstimos, antigamente ele era assim, ó, nós fazíamos o controle da folha de pagamento no escritório do FUNPAS, na folha de pagamento da prefeitura, folha de pagamento da Câmara e do DAEB, certo? Lá era feito o controle e eram emitidas cartas autorizando o servidor a ter um financiamento com parcelas até o teto de tanto mensalmente. Hoje existe um sistema que nós chamamos sistema da Origem, que nem é mais da Origem, mas a Origem foi a empresa que implantou, e hoje ele é da ASBAN, da Associação dos Bancos, que eles têm acesso à nossa folha de pagamento, eles têm acesso à margem consignável, e eles fazem as tratativas disso direto em cada agência do banco, onde você é cliente, você vai fazer a sua Claro. operação. Essa operação, desculpem, ela é sistematizada e vem todo dia 10 de cada mês, a ASBAN manda todas as movimentações financeiras que interferem na minha folha de pagamento, ele chega com um arquivo para ser lançado contra cada servidor, o seu débito, evidentemente, que se ele contratou. Claro. Bom, mesmo como meros repassadores, nós somos a entidade responsável por ter a guarda daquela folha de pagamento. O Banrisul nos chamou, nós aderimos. 2 dias depois teve uma alteração no sistema, fomos chamados e aderimos à segunda versão. Posteriormente, um aditivo. E esse aditivo até agora, até pouco tempo, e hoje nós estamos depois do dia 25, já, Sim. onde as folhas já foram pagas, a folha dos aposentados, inclusive, Claro. já foi paga, e nós ainda temos
a situação do resgate dos valores que foram descontados na folha de maio. Então, hoje, agora, quando estava entrando para essa reunião com vocês, para essa conversa, recebendo nossa informação, né? Recebendo informações para saber o que alterou, porque praticamente todo dia alterava. Então, assim, a orientação que nós temos do Banrisul, que está valendo até dia 27 de junho, e até aí é a informação que eu posso garantir, é a seguinte: quem aderiu ainda no mês de maio, Banrisul, que fez através do aplicativo ou na agência, é importante dizer o seguinte: quando nós pagamos a folha dia 26 ou 27 ou 28, o vencimento desses consignados para nós repassarmos ao Banrisul é dia 10 do mês subsequente. Então, mesmo vocês aposentados tendo recebido ontem ou anteontem, ou dia 26, que foi o pagamento, nós vamos repassar esse dinheiro para o Banrisul no próximo dia 10 de julho. Sim. Então, o que foi consignado no nome de vocês no mês de junho será devolvido para vocês a partir do dia 10 de julho. Certo. A folha de maio, nós pagamos dia 10 de junho e até dia 25 não tinha muito uma definição de como é que ia ser feita essa devolução. O próprio banco tinha as suas dúvidas de agência para agência. Então, eles estabeleceram o seguinte: o maio eles já estão devolvendo para quem pactuou, o junho será dessa forma, será em 6 meses, pelo valor de juros estabelecido em contrato. Certo? Isso é a informação de hoje do Banrisul. Caixa Econômica Federal teve, quando eles lançaram o programa para nós, para o FUNPAS, foi muito em cima da folha de pagamento. Não tinha como gerar a folha, porque no dia 10 de junho chegou os arquivos da ASBAN descontando valores para o Banrisul, Caixa Federal e Banco do Brasil. Dia 10. As tratativas com a Caixa, elas foram posterior ao dia 10 de junho. Sim. Então, ficou na Caixa Federal 4 meses. Esses 4 meses, as 4 parcelas que não serão pagas agora, elas vão passar para o fim do contrato, vão para o final do contrato, e essas 4 parcelas, então, não haverá desconto a partir do mês 7, a partir da folha do mês de julho. Sim. Já no Banco do Brasil, nós não Foi outro critério. Foi outro critério. Nós não assinamos adesão, nós não fizemos aceite. Pelo que sabíamos, os clientes não foram chamados na agência para fazer aceite, mas os valores já desde o mês de maio estão sendo devolvidos para cada correntista. Essa é a informação que nós temos, que o Banco do Brasil operacionalizou internamente. Certo. Então, assim, pedir desculpas, né, Zé e Ana, pelo FUNPAS, pedir desculpas a cada aposentado que tem essa aflição. A associação, cada termo que eu recebo, eu tenho passado para presidente da associação que tem formação na área de direito, então me orienta para que eu não venha a errar eventualmente. A Procuradoria do município, o doutor Heitor e sua equipe, tem nos assessorado. Ocorre que com o Banrisul teve mesmo mais dificuldades e a gente fica refém disso, eu não consigo dar uma solução. Então, quero me desculpar com os aposentados, agradecer para a associação, agradecer para a Procuradoria do município, o doutor Heitor, que por ordem do prefeito Divaldo tem nos dado toda a assessoria em tudo que é necessário. Então, o Heitor, que é meu amigo de infância, tem nos orientado para que a gente não erre nisso. O problema é que todo dia mudava e eu não tinha mais o que dizer para as pessoas. Então, combinei com a Ana, que é a presidente da associação, e com os sindicatos e com a diretoria, que passo a passo eu vou passando as informações conforme nós tenhamos. Claro. Acho que foi um grande alcance, mesmo o nosso município, não sendo uma área de alagamento. Mesmo tendo havido todo aquele debate quando teve o decreto de emergência no município,
que houve na área política toda uma discussão que não poderia haver, porque o nosso município não era área de enchente, e sim porque a produção agropecuária, quando não está com seca, está com granizo, quando não tem seca e granizo, tem enchente, tem chuva demasiada, então os nossos produtores sofrem com isso, nossa cidade, nossa região sofre com isso, e eu acho que o Banrisul, a Caixa e o Banco do Brasil, mesmo nós não tendo, mesmo na nossa situação não sendo bem uma área de enchente, mas a nossa região historicamente vem sido assolada por fenômenos climáticos, e que veio, né, para os nossos servidores, nossos colegas aposentados e pensionistas, vem essa situação de poder alcançar. Né? Eu assinei esse termo, sei que o prefeito Divaldo assinou também, sei que o diretor do DAEB assinou também e o presidente da Câmara, com a intenção de que os nossos servidores possam ter alcançado esse objetivo de beneficiá-los com a suspensão para aqueles que quiserem, é bom que diga, aqueles que quiserem a suspensão das suas parcelas, que isso seja feito. Né? Mas eu não tenho mais informações relativas a isso, porque para nós também isso não foi informado. Muito bem. A gente segue conversando aqui no Redação Conversa, né, podcast. Aninha, o Sandro já deu uma explicação bem farta sobre essa questão. Eu sei que o pessoal te bombardeia ali. Tem alguma coisa que ainda ficou sem, com alguma dúvida? Não, hoje a nossa forma de comunicação com os colegas aposentados é os grupos do WhatsApp, nós temos 2 grupos, né? E quando começou assim, o Sandro me passando, que uma hora o Banrisul dizia uma coisa, outra hora dizia outra, a Caixa, eu acho que assim, tudo foi muito rápido no Rio Grande do Sul, quando começou essa tragédia toda, todo mundo foi pego de surpresa, e daqui a pouco eles se deram conta, assim, era só para cidades que foram atingidas realmente, mas que todo mundo estava envolvido nisso aí, né? Eu mesmo tenho 2 filhas que moram fora, uma ficou 39 dias fora de casa, né, alagada, enfim, a outra ficou 9 em função do vulco-vulco. Então, todo mundo estava realmente precisando. E aí, quando o pessoal começou a nos questionar, assim, mais, eu disse, olha, gente, essa questão aí virou uma novela mexicana e vamos aguardar quando que vai ser, quando vai voltar para conta, e o pessoal agora está mais tranquilo, né? É que nós temos vários aposentados que estão muito endividados. Muito. E essa função de financeira, as financeiras oferecendo, e depois a pessoa precisa de dinheiro, vai lá, renova o consignado, acha que está tudo muito bem. Quando ela vai se dar conta, o salário dela está abaixo da metade, né? Então é uma situação muito delicada, mas a gente tem feito o que a gente pode, né? Ajuda aqui, são as ações do PASEP, em outro momento a gente pode falar, os seguros que eles botam goela abaixo, porque banco não bota para perder. Sim. Então a gente sabe que eles estão estão buscando reajuste e também estão... Tem que respeitar as regras do Banco Central, né? Então, infelizmente, mas o pessoal já está mais tranquilo. Uns tomara que volte realmente dia 10, né? Esses do Banrisul, referente a junho, e a Caixa só no final de julho mesmo. Claro, eu vou aproveitar que a tua presença aqui para também encaminhar contigo o seguinte. O pessoal tem perguntado muito no grupo para ti, eu tenho acompanhado também, sobre 2 coisas. Além dos consignados, né? A questão dos prestamistas, né? E aí não importa o banco, né? E tem a outra questão também que o pessoal te questiona muito, é sobre o PASEP, né? Quero que tu dê um pouquinho de informação para eles aí, para eles poder, para poder vocês encaminhar e tu dar um endereço para te procurarem. O PASEP é assim, todo servidor concursado que entrou no serviço público antes de 88 poderá ter direito a uma revisão. Não é que obrigatoriamente, tá? E ele precisa de 3 documentos essenciais para que a gente possa fazer análise para depois fazer os cálculos. Ir no Banco do Brasil e pedir os extratos microfilmados, que leva de 2 a 3 meses, pedir os extratos de 99 até a data que ele se aposentou, não interessa a data que ele se aposentou, a prescrição começa a contar da data dos microfilmados, que cada uma das meninas que trabalha lá conosco tem uma lupa, porque é uma coisa assim fora do comum, e o ato da aposentadoria, tá? É na Carlos Mangabeira 550, bem ao lado ali das clínicas médicas, Dr. Rubem, doutora Flávia, e na frente da histórica obra da radioterapia. E tem a gente atende os aposentados
terças e quintas de manhã. Sobre às todos esses 8h30. temas, né? Sobre todos esses temas que nós escrevemos agora aqui, né? Sim. Das 8h30 às 11h30. Às vezes tem aposentados que estão aposentados numa matrícula e continuam no outro e nos ligam, não posso ir de manhã, Ana. Aí a gente pede que avisem e a gente atende à tarde. O seguro prestamista são seguros que os bancos que dão crédito consignado, porque o maior filé dos bancos são os créditos consignados, que eles recebem, eles têm garantia. Eles embutem o seguro prestamista. Banrisul só judicialmente. Sim. Não tem como buscar administrativamente. Mas os da Caixa Econômica Federal, daqueles empréstimos que o servidor foi lá e quitou, ele tem o direito a buscar a devolução do prestamista. Se não está quitado, aí eles não devolvem, mas eles abatem na tua dívida lá no final. Então, dá uma amortização na dívida. E a gente tem conseguido, e isso nos deixa bem... Sim. Esses dias uma colega disse, eu não imaginava que eu ia receber esse valor, eu estava no vermelho, todo endividado, então isso nos alegra bastante, pelo menos alguma coisa a gente está Consegue de fazendo. volta, né? E tem Banco do Brasil também, tem Bradesco, mas esses aí eu não sei se tem muito consignado dos servidores. Acho que não, né? Né? Mas o pessoal vai Banrisul, né? Banrisul e também Caixa e Banco do Brasil, né? Que é o que o pessoal usa mais nessa. São os três que... hoje. Hoje mais é Banrisul. Só para a gente não esquecer, né? Nós teremos agora, dia 17, boas notícias para os aposentados, Sandro? Duas notícias até eu tinha anotado ali para não esquecer. Primeiro, ocorre entre nós, entre conselheiros, entre servidores mais experientes, a situação da dívida no município com o FUNPAS do ano de 2023. Nós tivemos já 2 reuniões com o secretário Cristiano, que nos recebe lá sempre que necessário, e eu creio que já na próxima semana ou na outra nós estaremos formalizando o acordo relativo a 2023, está bem avançado, quase tudo encaminhado. Os cálculos, o conselheiro Diógenes terminou há poucos dias, nos apresentou em reunião, e nós estamos efetivando nos próximos dias esse acordo com o município relativo à dívida de 2023, que mesmo parcelado dá um suporte financeiro importante para o fundo. A folha de pagamento do 13º de a primeira parcela de 2024, ela está confirmada para dia 17 de julho, conforme estava no nosso calendário. Então, no próximo dia 17, nós estaremos efetivando a primeira parcela do 13º. Aí não importa qual é o banco, né? Banco do Brasil, Banco Caixa Federal, Banrisul, enfim. Todos os bancos recebem. Tá legal. Vamos encaminhar, então, o encerramento do nosso redação. Aninha, tuas despedidas aí. Desejo para esse novo canal aí de comunicação muito sucesso, né? Se Deus quiser. A gente sabe que as redes sociais estão presentes na nossa vida toda hora. Agradeço a oportunidade, né? Agradeço a todos vocês, eu e o Wilson, que a gente se conhece há muitos longos anos, né? E ao Sandro, né? Porque a gente está nessa caminhada aí, entre altos e baixos, mas a gente está conseguindo buscar o melhor, porque hoje ele não está aposentado, como os meninos não estão, mas amanhã eles estarão, eles vão né? estar. Então, o fundo esse aqui está próximo. Tá. Então, é uma realidade, a gente está ali lutando, né? Claro. Nós somos 5 conselheiros que representam os aposentados e os sindicatos, né? E também 5 do governo. Então, a gente procura, assim, o diálogo, né? Claro. E tocar em frente, né? Sandrinho, caminho essa questão da harmonia no conselho, ela é muito importante. Porque, assim, mesmo sendo um representante da patronal no conselho, eu compreendo que os representantes de categorias, quando estão lá brigando, eles brigam por mim também. Claro. Então, nós conseguimos, ao longo do tempo, ter esse equilíbrio nas reuniões do fundo. A transparência dos nossos dados ela é muito importante, né? E assim, justamente por ser, né, é natural que seja dessa forma, como representante do governo, no fundo, eu quero ressaltar essa facilidade que eu tenho de acesso com os meios do governo para viabilizar situações que são de cálculo. Só um parêntese. Tu é nosso da Câmara. Não, eu sou servidor da Câmara. Então, assim, a vida também nos dá alguma experiência de saber o momento, saber como chegar, saber como discutir,
como abordar determinadas situações, agradecer aos secretários, agradecer mesmo com todas as situações que envolvem situação financeira, falta de dinheiro. O secretário Cristiano, ele pelas categorias, ele é muito mais questionado que por mim como presidente. O que é natural, porque eles são categorias e são entidades reivindicatórias. Mas nós temos visto ao longo do tempo o quanto é difícil equacionar situações financeiras. E é natural que a Ana diga para nós aqui assim, mas o servidor é prioridade, poderia gastar em outras coisas, poderia priorizar. Mas essa é uma situação que a mim não compete. Eu vou lá com o que o município tem que nos repassar, tento negociar, tento receber. Quando ele diz que não dá, eu vejo e compreendo as alegações das categorias, mas eu tento fazer o melhor. Os colegas me ajudam da diretoria, a procuradoria tem sido parceira nossa em tudo que é solicitado, embora haja divergências. Aí tem a questão de que o teu órgão é um órgão repassador. Dentro das possibilidades, né? Dentro das possibilidades, e eles me alcançam tudo da forma que podem, e eu quero agradecer a isso, né? Que essa facilidade de comunicação, talvez o meu jeito de conduzir. Tem reuniões que temos eu e o Olavo, 2 representantes da patronal, e 5 titulares, mais 5 suplentes, todos dentro da sala. Então, são 10-2, 10 representantes de categorias e 2 representantes de governo na reunião. E sempre. A gente não dá golpe. Sempre, não existe golpe. Sabe, nós conseguimos de uma forma harmônica soluções para o fundo. Eu quero te agradecer, Zé. Legal. Né, que essa escola vem de vocês lá dos tempos atrás. Que antecederam e assim, independente de ser representante da patronal ou ser representante de categorias, nossos grupos que conduzem o FUNPAS compreenderam que a nossa entidade, o nosso fundo, ela é maior para nós do que as nossas convicções políticas, partidárias, religiosas. Nós buscamos sempre a harmonia lá. Legal, Sandro. Obrigado, Zé. Obrigado, então. Então, agradeço a Aninha, agradeço ao Sandro pela presença deles aqui no Redação News Conversa. Terceiro episódio já, Tamir e Alden. Tá passando, né? Então, só também para afirmar para vocês, os dois que são meus parceiros aqui na condução do Redação, que já teríamos a partir de julho a presença também aqui como colaboradora, incentivadora do programa, patrocinadora, a Roseli Cabeleireira, né? Que vai estar aqui conosco, além de outros que durante os próximos dias a gente vai estar anunciando aqui. Obrigado por hoje, meninos, até a próxima e obrigado pela audiência.